Estudar para outro concurso sendo militar, é possível? Cara, é muito possível. Inclusive, tá vendo essa quantidade de livro aqui, mais um livro aberto? Isso mostra que eu estava estudando nesse exato momento antes de começar a gravar o vídeo, porque deu um intervalinho aqui. Para vocês entenderem, cara, muitos militares, muitos mesmo, utilizam o exército como trampolim. E não necessariamente começaram pensando em usar como trampolim, tá? Entraram no exército, querendo o exército brasileiro, aí no meio do caminho viram que poderiam alcançar coisas em profissões que trabalhassem menos e pagassem mais, ou seja, um trabalho diferente, mas principalmente que o salário fosse melhor, que as condições de trabalho fossem melhor. Enfim, a verdade é que a gente trabalha, cara, em parte a gente entra no exército por causa da experiência, mas depois que você adquire a experiência necessária, que você já viveu muita coisa dentro do exército, tudo aquilo que você queria viver, você acaba querendo galgar outros lugares. É normal, por exemplo, eu saltei eu pulei do helicóptero na água já com mochila e fuzil, eu já nadei pra caraca, inclusive à noite, nos rios da Amazônia, eu já fiz operações em fronteiras, operações reais, operações de adestramento, eu já fiz rapel do helicóptero, tudo que você imaginar, o fast rope, cara, muitas das coisas que você imaginar eu já fiz, com exceção de pular de paraquedas pelo exército. Por que eu não pulei de paraquedas pelo exército? Porque eu tenho uma cirurgia no joelho e eu nunca fui voluntário para fazer o PQD devido àquele exercício que a gente chama de canguru. Depois você pesquisa aí qual é o exercício do canguru, do PQD. E aquilo ali pro meu joelho eu imaginei que fosse me prejudicar, que talvez eu não formasse e ainda fosse me prejudicar porque machucou. Então eu sei das minhas limitações, eu sei o que eu tenho de problema. E antes de eu entrar no exército, eu fiz essa cirurgia uns 5 meses antes. Porém, até isso eu inventei de fazer no paisano. Eu não fiz aquele salto de paraquedas que no militar é 1.200 pés. Eu fiz de 12 mil pés. Eu fiz salto livre. Eu fiz o curso de salto livre lá no civil, como forma de esporte, como divertimento, não no contexto militar, né? Então, cara, eu vivi todas as experiências possíveis e isso provavelmente vai acontecer com você também. E dali pra frente, tem cara que vai amar o exército e vai querer ficar nele pro resto da vida, tá? Normal. O cara se identificou com aquilo e não consegue se ver em outra profissão. Até porque se você se identifica muito com a profissão militar é muito diferente das outras. Então é muito provável que você fique realmente a vida inteira dentro do exército. Ou você vai buscar algo que pague mais. A verdade é essa, que a gente no final a gente olha mais para o dinheiro propriamente dito do que para as condições de serviço. E também, e obviamente, em segunda opção, que trabalhe menos. Que quando a gente fala de serviço, a gente também fala de uma carga horária absurda na semana em que você tira serviço, a sua carga horária de trabalho é absurda sem ganhar hora extra e tudo mais. Enfim, isso tudo você já sabe. A questão é, dá para estudar? Dá, cara. E muita gente pode achar que dá para estudar, igual eu já vi gente falar, mas é muito puxado. A carga horária não te possibilita estudar, cara, isso é uma mentira. Ou o cara é muito vagabundo, ou o cara ele só tem a realidade da vida dele de lobo. Ou seja, o que é lobo? É o cara que acabou de chegar na tropa. Se quando você acabar de chegar na tropa, o seu primeiro ano vai ser muito mais puxado que os outros anos. E conforme o tempo vai passando, você vai se tornando antigo. Se tornando antigo, a sua vida vai ficando um pouco mais fácil. Não digo mais fácil, mas um pouco menos difícil. E vai sobrando mais tempo. A questão é que a vida de concurseiro, cara, é uma vida de muita dedicação. E não vá achando que só passa para concurso baixo. Por exemplo, eu vi cara passando para o INSS, eu vi cara passando para a Polícia Militar de diversos estados, inclusive de Santa Catarina, que é considerada uma das mais difíceis, e do Distrito Federal, que é considerada uma das mais difíceis, porque é uma das que mais pagam, né? E eu vi gente passando para bombeiro, eu vi gente passando para Polícia Civil, e agora vem os melhores. Eu vi gente passando para auditor, que ganha 20, 30 mil reais. Gabriel, sargento passando para auditor? Sim, sargento passando para auditor. Gente passando para a Polícia Federal, que ganha de 12 a 15 mil. Gente passando para PRF, sargento passando para... Enfim, cara, todos os concursos que você imaginar, eu vi o cara passando. Quais foram os concursos que você não viu, Gabriel? Os concursos jurídicos que pedem prática jurídica. Por exemplo, magistratura, algumas procuradorias pedem experiência jurídica, né? O que é experiência jurídica, o que é prática jurídica? Ou seja, o cara tem que estar fazendo atividades relacionadas à prática jurídica e, infelizmente,
No Exército a gente não consegue prática jurídica. Ah, Gabriel, mas eu sei que tem uma seção jurídica. Pois é, já vi vários casos em que foi negado a seção jurídica do quartel ali, que não é bem uma seção jurídica, é uma seção de contencioso, não conta como prática jurídica. Então isso acaba prejudicando, que é o meu caso. Eu faço direito e eu não penso em fazer concurso, mas se eu pensasse em fazer concurso, seria para algum desses concursos que precisa de prática jurídica, beleza? Hoje eu estudo para a OAB para assim que eu terminar a faculdade, ou antes de terminar, na verdade, no nono período, eu faço a OAB e me torno advogado. E sim, eu já vi gente passando, sendo aprovado na OAB, sargento, sendo aprovado na OAB e hoje ganhando dinheirão trabalhando como advogado. Não é a realidade de todos os advogados. Esse cara específico que eu estou comentando é um cara que se deu muito bem, que entrou num nicho muito bom e o cara é muito bom mesmo. Beleza, rapaziada? Então a questão é, você consegue sim estudar. Agora, vai da sua dedicação, cara. É a mesma dedicação que você tem para passar na ESA, para passar na SpaceX, para passar na MAN, você vai ter que ter depois. A diferença é que você está trabalhando. Não sei você, mas eu quando estudei para a ESA, eu estava trabalhando, cara. Ou seja, eu tive que me sacrificar muito, eu acordava muito cedo, eu dormia muito tarde e eu estudava para a SpaceX. Eu não estudava para a ESA. Então eu tinha que estudar muito, porque tinham mais matérias. Na minha época, não sei como é que está hoje a prova da ESA, mas na minha época de SpaceX tinha inglês, na ESA não. Tinha química, na ESA não. Tinha física na SpaceX, na ESA não. Então tinha que estudar muitas outras matérias, tinha que estudar muito mais. Matemática era bem mais difícil da SpaceX do que na ESA, imagino que continua assim também, né? Senão não faz sentido. Mas eu fui aprovado na ESA e por pouco eu não passei na SpaceX. E no final, graças a Deus, porque eu comecei a estudar mais cedo. Se eu tivesse ido para a SpaceX e a MAN, seriam 5 anos de formação. Aí depois eu começaria a vida militar. E lá na frente é que eu ia entender que eu quero estudar e daí eu ia perder mais tempo. Eu não ia ter 28 anos nesse nível de estudo que eu estou hoje, quase acabando a faculdade, já no 7º período. Eu estaria provavelmente iniciando agora a faculdade, por aí. Beleza, rapaziada? Então a questão é, você consegue estudar, mas você vai precisar se dedicar muito, assim como você tem que se dedicar muito agora. A não ser que você seja mal acostumado a vivo com meus pais me sustentam. Aí, óbvio, a realidade vai ser bem diferente, porque você vai ter que cumprir expediente, você vai ter que tirar serviço. Só que deixa eu te contar um segredo. É possível sim estudar no expediente. É possível sim estudar durante o serviço, cara. Você não é demandado toda hora, em todos os momentos. E não vem me dizer, Gabriel, mas tu fala isso porque é do teu batalhão. Cara, eu vivi um dos batalhões mais operacionais do Exército Brasileiro, que é o 1º BIS. E eu tive tanto na parte operacional como lobo, formei recruta, formei tudo, fui para as operações reais, fui para a companhia operacional depois, fui para as missões reais. Pô, vivi essa realidade e depois eu fui para a administração. Então, se você acha que, mas eu sou da administração, é muito difícil, trabalho na seção, cara, eu fui de SALC, cara. A SALC é uma das seções mais pesadas que existe dentro do Exército. E antes disso eu fui de operação real, de ficar 30, 45 dias fora de casa e várias missões dessas no ano. Então, não vem me dizer que não é possível, porque eu sei que é possível sim. E eu vi caras aí estudando para auditor, por exemplo, e ele fez Polícia Civil agora aqui de Santa Catarina e foi aprovado. Ou seja, o cara estudou para auditor, está estudando um concurso num nível muito mais alto, que ganha 30 mil, e passou para a Polícia Civil ali, vai tirar 8 a 9 mil reais iniciais. Ou seja, para o cara que é 3º sargento ali, vai levar mais uns 4 anos para virar 2º, se não me engano, é a realidade dele. Tá ganhando seus 5 mil, 4 e pouco, 5 mil, e depois de como 2º vai demorar mais 8 anos para virar 1º. Ele já ir direto para 8, 9 mil reais já é muito bom. E depois disso, a cada 3, 4 anos ali, ele tem um aumento de salário, e se não me engano ele aumenta até 7 ou 6 vezes, um negócio assim, que são os níveis, né, de salário. Então ele termina lá a carreira dele ganhando 20 e poucos mil. Isso que eu sei, que mesmo ele indo para a Polícia Civil, ele não vai parar de estudar para auditor, porque ele quer ser auditor, que ganha muito mais, ganha 30, 40 mil reais, fora os por fora, né, que existe. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Você tem interesse em se tornar militar e depois fazer outro concurso? É possível sim, já é uma garantia, já é uma forma do tipo, pô, se tudo der errado na minha vida, eu já sou sargento, eu já sou concursado, eu já tenho um plano de saúde, eu já tenho, consigo pegar uma transferência, consigo, dependendo do local que eu for servir, eu consigo um colégio militar para minha filha, dependendo do local que eu tô, eu fico um determinado tempo, eu já pego o PNR, paro de pagar aluguel, com o valor que eu pagava aluguel, eu pago o imóvel, percebeu? Então tem várias vantagenzinhas de você ser militar do Exército, mesmo querendo aí outros concursos. Então é uma boa, eu acho uma boa alternativa
E te recomendo seguir isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver, que esse vídeo veio oriundo de um comentário, que eu leio todos, não respondo todos, porque às vezes eu não tenho tempo, mas eu leio todos, sem exceção. E não esquece de se inscrever no canal, e se tiver disponível, hype o vídeo, rapaziada, que daí você me ajuda aqui a aumentar as visualizações, que é isso que me motiva a continuar fazendo conteúdo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!